homens mas quantos caras que tinham os ideais, eles eram, onde eles paravam e falavam o mundo todo, mesmo no sentido negativo. Por exemplo, o Hitler foi um cara, meu Deus, hoje não existe uma liderança mundial que sobressai, mesmo para o mal, entendeu? Não existe uma liderança mundial. A paz do Oriente Médio não temos, isso aqui nós não temos, né? Mas, irmão, vai sair e tramita na ONU já que vai ter que, Israel vai ter que assinar. Quando? Não sabemos. Só que existe o tempo de Deus, é que nem Israel. Israel voltou a ser nação em 48. Desde o ano 70, depois da invasão de Tito na cidade lá em Israel, e que destruiu o templo e fez coisas terríveis na época lá e matou. Na época tinha uma média de 3 milhões de judeus, sobrou 1 milhão, 2 milhões foram assassinados, e esse 1 milhão foram dispersos. O Tito entrou lá, destruiu o templo, ele sacrificou no altar do holocausto lá no templo, porco no altar dos judeus lá, porque os judeus, o porco é animal imundo, né? Ele fez coisas, fez atrocidades lá, quando ele surgiu. E desde aquela época, do ano 70 até 1948, Israel não foi mais nação. Esse é o longo período da figueira, né? Que ela voltaria a florescer quando isso acontecesse, estava próximo o verão, que seria a vinda do Senhor. E em 48, na ONU, por um voto, chamado voto Minerva, por Oswaldo Aranha, brasileiro, cara, né? Ele votou sim a favor, Israel votou ser nação. Então, quer dizer, o povo judeu começou a voltar. Então, e a figueira começou a florescer. Aí o Senhor falou, a partir desse acontecimento, não passaria essa geração para que ele voltasse. E o que é uma geração para Deus? De 70 a 80. Agora, pega uma profecia dessa, calcule e vê se nós não estamos chegando no tempo do fim. É simples nós calcular. Bem simples, entendeu, irmão? O livro de Daniel, né? Nós já vimos isso aqui, né, irmão? Tessalonicenses, né? Então, esses 3 livros são os que falam realmente dessa pessoa, né? Desse personagem. Quando ele vier, ele vai... Bem rapidinho aqui. Eu vejo assim, irmão, claro que não fala que ele vai decretar como lei, mas eu vejo que se ele vai ter um reinado, que existe as leis dele, né? Uma das coisas que na época vai ser normal, por exemplo, diante das leis que ele vai apoiar, ele vai proibir casamento entre homem e mulher. Tem que estar para homem com homem, mulher com mulher. Se você olhar a profecia de Daniel e você ver para que o mundo está caminhando hoje já está sendo legalizado, boa parte do mundo, essa união, pessoas ambas do mesmo sexo. Para que quando acontecer, não é mais uma coisa, que absurdo, isso não pode estar errado. É uma coisa tão normal que um decreto ali é uma coisa que já se pratica. Né? É uma coisa que já se pratica. Então, no livro de Daniel, ele fala que ele vai proibir o desejo de mulher. O que significa isso? Quando Deus julgou lá Adão e Eva, o que Deus disse para Eva? O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso foi assim, com grandes dores de parto, tipo careia, dor de parto, com grandes dores tu dará a luz a teu filho. Esse foi o juízo que Deus trouxe sobre a mulher, né? E ali em Daniel fala que ele vai proibir essa questão. E em relação também a adorar a Deus ou qualquer objeto de culto, quer dizer, você não pode ter outro Deus, um ídolo, qualquer outra pessoa que se intitule Deus, ou o próprio Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, você não pode adorar, porque ele vai ter que adorar o Deus que seus pais não conheciam, que é a própria imagem dele sendo construída, feita e colocada lá no templo em Jerusalém. E aonde essa imagem vai ser comunicada a ela forma de vida, ela vai falar, entendeu? Vamos usar a tecnologia, né, irmão? Não é uma tecnologia, né? Tá, pode passar, né? Daí, dentro dessa missão, nós temos as 70 semanas, que a gente vai ter que falar para entender, né? Pode ir passando, irmão. Senhor Jesus. Então, né? Daí tem a lição Anticristo 1, Anticristo 2, né? E a gente vai ficar alguns dias falando sobre essa questão. Que pode passar, irmão. Quer parar por hoje? Já se for as horas, 9h30, amém? Nossa, são 5. Quer dizer, nós não estamos, olha, irmão, só para você não entender, nós não estamos compartilhando os
os assuntos, apenas fazendo uma introduçãozinha para mostrar algumas coisas, como que diz assim, que a propaganda é a alma do negócio, né? Eu trabalhava numa empresa de cinema, né? Trabalhei anos do Mário Pintado, e aí eu fui fazer um serviço em Ponta Grossa lá, e tinha um senhor só para fazer letreiro e propaganda e coisa assim, e porque ele fazia, e põe lá na frente do cinema que ele enchia de gente, mas enchia de gente. Então ele que saiu com essa, a propaganda é a alma do negócio. E ele diz assim, nós por muito tempo o cinema era vazio, mas quando começamos a praticar isso, expor e mostrar, traria muita gente, que não é essa a questão, né, irmão? Depois nós vamos ter os 7 selos, a lição 6 é os 7 selos, os 4 primeiros selos é a história de Cristo até a vinda, até os dias atuais, né? E daí temos o 6º selo, o 7º selo, né? Senhor Jesus. Esse 7 selos também é uma coisa muito rica. Os cavalos. Esse cavalo aqui, o Senhor usou nos 4 primeiros selos, figura dos cavalos, né? O primeiro branco, tem muita gente que diz assim, o branco é o anticristo. Coitado do anticristo. O branco é o evangelho. O vermelho é a guerra, o preto é a fome e o pardo é a morte. E quando o branco diz lá, e saiu vencendo para vencer. Então esse E faz toda a diferença, porque ele não saiu vencendo para vencer. Aí seria uma palavra colocada que talvez ele não vencesse. E quando ele saiu vencendo para vencer, e o que vence é o Evangelho, e todos esses 3 cavalos aqui, são coisas personificadas. Esse aqui como a guerra, o vermelho, o preto personificado como a fome, e o amarelo, o pardo, como a morte. No mesmo princípio, o cavalo branco tem que ser uma coisa personificada, não pode ser Cristo, mas o Evangelho de Cristo. Porque não é, nenhum cavalo desse é uma pessoa. E Deus usou o cavalo, que é uma corrida da história dos 20 séculos da história de Cristo para cá. Os cavalos já estão correndo. Já estão correndo. Começou lá na ascensão de Cristo, na ressurreição e ascensão do Senhor, o Evangelho começou a ser pregado, guerra, fome e morte. E se você abre o jornal, o que você vê hoje? Guerra, fome e morte. Mas o Evangelho à frente, toda a vida saiu vencendo para vencer, né? Esse E aqui que faz esse aqui que faz diferença aqui, Diz assim, e ele saiu vencendo, e, daí isso aqui, esse é uma confirmação para vencer. E nós somos vitoriosos em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. O Evangelho, traduzido hoje em palavras que nós ouvimos, mas é a própria pessoa de Cristo a nós. Amém? E, então esse aqui é muito bom. Daí vem o 5º selo, né? O 5º selo, que é os mortos no decorrer da história, os mártires, né? Os mártires. Depois vem o 6º selo, o 7º selo, assim sucessivamente. Mas vai ser muito rico esse estudo aí, sabe, irmão? Aqui nós temos as trombetas, taças, temos tudo, né? Tudo. Mas detalhado, com riqueza de detalhes. Então isso aí, irmão, nada mais é que para que a gente possa ser encorajado, ter uma reação, ter uma atitude, nunca perdendo o foco, nunca deixando de invocar o Senhor, entendeu? E aí nós vamos chegar naquele dia, podemos desfrutar daquela promessa de Apocalipse 3:10 que o Senhor falou. Quer ver? Até vou ler aqui para os irmãos ver. Esse Apocalipse 3:10 tem que ser o nosso alvo. Tem que ser o nosso alvo. Apocalipse 3:10, o Senhor fala assim, Senhor Jesus, o Senhor diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa tradução é atualizada. Quem é que não tem a tradução atualizada? Como é que está escrito aí, irmão Juarez? 3:10 do Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse período aí é esse aqui, Apocalipse, aqui está 5, mas lá é 6. Apocalipse 6, vamos moer de novo aqui, irmão. 3 anos e meio. Essa é a hora da aprovação. Então existe essa promessa de Deus. Se eu guardo a palavra da perseverança, e Senhor, eu vou ser guardado. Mas como ser guardado?
se eu estiver nessa caminhada aqui vivo, eu posso chegar aqui, ó, quando estiver para acontecer, ó, entrar os últimos 3 anos e meio, lá nas últimas três trombetas, eu sou tomado aqui, ó, até o Monte Sião, o terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2, lá em Joel 3, 16, 17, Hebreus 12, 22, Apocalipse 14, 1, Monte Sião, trono de Deus. Entendeu? Se eu estiver dormido no Senhor, porque não morremos mais, porque morremos uma vez com Cristo, então já a morte não tem mais poder sobre nós. Chegar a acontecer desse povo velho aqui para funcionar, nós dormimos. Então sairemos nós do paraíso e vamos também até lá. Entendeu? Essa é a ressurreição extra, a ressurreição superior de Hebreus 11, 26. Que os mártires da história ali morreram almejando essa ressurreição superior. Não é a ressurreição regeneralizada lá no soar da 7ª trombeta, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá no soar da 7ª trombeta é depois da grande tribulação. Então existe uma parte de pessoas que estarão vivas, que serão tomadas antes dos últimos 3 anos e meio. Morreros também vão vão ser ressuscitadas antes do que os vivos irem até o terceiro céu. Primeiramente é os que morreram em Cristo, vencedores. Você entendeu? Então essas pessoas vão desfrutar dessa ressurreição extra. Entendeu? Então a ressurreição, quando fala a primeira ressurreição, dentro da primeira ressurreição existe 4 aspectos. E a segunda ressurreição é a ressurreição daqui, ó, do juízo. É quando o inferno devolve os seus mortos, Apocalipse 20, vão lá no trono branco, cada um sendo julgado e lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, 15. E dessa aqui nós estamos livres disso aqui pela obra do Senhor na cruz a nosso favor. Se nós viermos crer genuinamente e assim receber o que o Senhor fez por nós. Amém? Então, eu espero, sinceramente, tem irmãos ali, que meu irmão Antônio está com 96, né? Tenho certeza que vai estar vivo na maldição, então nós temos uma ótima chance, porque o Senhor vem na nossa geração, irmão. O Senhor não vai vir na geração lá dos nossos netos, bisnetos, nada disso. Nada disso. É claro que não sabemos o dia e a hora. Só que, como pela misericórdia de Deus, o Senhor nos deu uma visão das eras, dos tempos que Ele determina, então nós sabemos que o tempo da igreja está praticamente se findando. Muito breve nós vamos entrar aqui, ó. Só bem rapidinho, irmão. Aqui, ó. Nesse período. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a última semana lá de Daniel, que falta lá. Falta uma semana, que são 7 anos. Dividido em 2 períodos, 3 anos e meio. E depois mais 3 anos e meio, que é o metade do tempo e 2 tempos e meio tempo. Esses 3 anos e meio é a falsa paz, primeiro Tessalonicenses, e agora os últimos 3 anos e meio a grande tribulação. Nesses primeiros 3 anos e meio é o anticristo manifestado como um grande líder mundial, principalmente para solucionar o problema econômico do mundo. Aí todo mundo está dizendo assim, lá em Tessalonicenses fala assim, quando todo mundo disser que haverá paz, então terá repentina destruição. Então, quando o negócio estiver bem bom, aí o negócio vira. Aí ele se manifesta como o homem da iniquidade, a partir daqui, nesses 3 anos e meio. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o quarto animal, a quarta besta lá do livro de Daniel. Amém? Jesus é o Senhor e se for as horas. Deus abençoe, irmãos, amém? Jesus é o Senhor. Perdoe porque no fim falamos, mas não entrei bem dentro do assunto, né? Só que a gente queria dar uma pinceladinha para os irmãos ver que nos espera, são muito ricos esses estudos aí, né? Se os irmãos quiserem estar juntos conosco, amém? Jesus é o Senhor. E se tiverem dúvida, irmão, nós estamos aí apenas para ajudar, para somar com os irmãos, né? Mas voltando a frisar, nunca perdendo o nosso foco, né? Focando o Senhor, desenvolvendo a nossa salvação com temor e temor, buscando esse crescimento, essa maturidade, guardando essa palavra da perseverança para que aquele dia realmente não venha repentinamente com um laço sobre nós, né? Amém.